Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Essa semana iniciamos um outro tópico do nosso livro, mas antes eu gostaria de pedir a bênção e a proteção de nosso Pai Oxalá, que nos inspire na busca do conhecimento, que nos auxilie para que nós consigamos usar esse estudo como instrumento. Uma coisa que eu pensei bastante, tá, gente? É assim, estudo é ferramenta. Ferramenta. Se você não usar, não acontece nada. Tem gente que estuda, 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 e a vida não muda. Por quê? Porque não aplica. Não aplica aquilo na sua vida, o que vai adiantar? Nada. É igual eu, gente. Eu compro creme para o cabelo, que vocês não têm ideia. Meu cabelo está seco, eu vou lá, compro creme. Pergunto se eu passo. Não, não passo. E daí, o que adianta? Não, meu cabelo está seco do mesmo jeito. O estudo é a mesma coisa. Você estuda, estuda, estuda. Aplica? Não. Então, você vai ficar do mesmo jeito. O estudo é ferramenta. O estudo não é finalidade por si só. Então, tudo que a gente estuda, a gente tem que aplicar, sentir na nossa vida, porque senão as coisas não mudam mesmo, tá? Então, lembra dos meus cremes de cabelo lá que eu compro e não uso nada, tá sempre a mesma coisa, tá? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Nós tivemos no sábado a nossa festa de criança e eu gostaria de agradecer muito a todos os envolvidos. Eu gostaria de agradecer muitos filhos que colaboraram, que ajudaram, assim, desde doação de doces, muitos fizeram bolo, compraram bolo, né? E todos ajudaram, colaboraram. Foi um comportamento excelente na festa, foi uma festa muito regrada, tranquila, dentro do esperado para uma boa gira de criança, que não é uma gira quieta, não é uma gira silenciosa, mas foi muito doutrinada. Tá? Assim, foi muito, muito bom mesmo. E eu fiquei muito feliz. Agora eu vou falar uma coisa que me deixou mais feliz, gente. No início da gira, as sacolas não paravam de chegar. A assistência ia chegando, ia trazendo sacola de doce, ia chegando bolo, ia chegando doce, e eu olhava aquilo e falei, gente, até atrasou um pouco o início da gira, porque eram muitas as doações. E eu olhei aquilo no início da gira, começou a me dar uma emoção tão grande, e eu sei depois, né, que vieram me falar que muitos filhos também choraram, se emocionaram no início da gira, porque não é o material, não é a quantidade de doce, ostentação de festa, não, gente, é a atitude das pessoas. Pessoas que são gratas, pessoas que são agradecidas e chegam até a nossa casa e demonstram isso em forma de doce. É uma balinha, um pacotinho de bala que traz. Você sente. Então, o que me emocionou foi sentir a fartura e a gratidão de todo mundo que estava ali. Eram pessoas muito gratas e os médiuns também. E isso forma uma egrégora, gente, muito bonita e poderosa. A gratidão, ela muda de acordo com a avó Benta sempre fala, que a gratidão profunda, sincera, ela muda a química do nosso corpo. Olha como isso é poderoso. Ela fala assim, filha, quando você sente gratidão de verdade no seu coração, muda a química do funcionamento do teu corpo, do teu cérebro, altera tudo. E pelo quê? Por tudo, ser grato, ter gratidão, ser grato pelas coisas, pelas pessoas, pela oportunidade, pela situação, por tudo. E isso, gente, não depende de ter muito ou de ter, né, aquilo que se quer, mas de observar sempre com olhos de bom, olha que bom ser grato. E esse era o sentimento maior. Eu me lembrei muito das palavras do vô, quando a gente estava firmando, fazendo as firmezas da casa. Ele falou: essa casa vai sempre ter fartura. E não é fartura só material, é fartura de amor, fartura de alegria, fartura de união. E olha para nossa casa hoje, eu fiquei muito feliz.
agradecer especialmente, tem pessoas da consulência, frequentadores da casa que vieram agradecer o estudo. A pessoa chegou em mim e disse: Olha, eu estou aqui nessa casa por causa do estudo. Vocês acham que ninguém vê, né? Tá lá online, tá lá na internet, mas eu estou aqui por causa daqueles vídeos. Que me ajudou, que em alguns momentos, o livro, né, que as pessoas se emocionam muito com a gente. Eu me emociono, vocês se emocionam e as pessoas também sentem isso. Então, isso é importante, gente. Eu falo porque ah, eu não gosto de me envaidecer e nem me engrandecer, e o objetivo não é esse, tá? Mas a maioria das casas ou não tem estudo, ou quando tem um estudo um pouquinho melhor, mais aprofundado, ele é cobrado. O estudo de vocês, ele é gratuito. Tá? E mesmo assim, muitos filhos não participam, filhos da casa não participam. E isso é muito ruim. Eu já pedi para vocês, já falei como desestimula, né? E como me estimula a fazer as coisas quando vem a pessoa da assistência e vem dizer que isso é importante. Então, isso é um estímulo muito grande, tanto para mim e eu espero que seja para vocês também, de fazer parte disso. Porque eu, gente, sabe o que que eu acho? Que quem estuda não é idiota. E eu não quero filho idiota. E esse foi o meu objetivo sempre com o estudo. Não quero gente tonta aqui, pelo amor de Deus. Quando você se instrui, eu não tenho. A minha tolerância não é tão grande. Inclusive, hoje nós vamos falar de algum. Minha tolerância não é tão grande. Então, estuda, gente. Estuda. O filho que estuda é o filho que evolui, é o filho que vai cada vez mais se aprumando na vida, enquanto médium, enquanto pessoa. Isso dá diferença, tá? Mas, dito tudo isso, vamos falar hoje sobre meu pai, Patacureugo, meu orixá de cabeça, né? Meu adjunto, o adjuntó, que é o orixá que rege, junto com Yansan, essa minha existência, a minha, a minha essência. E para mim é muito importante falar sobre Ogum. Por quê? Ogum talvez seja um dos orixás mais populares dentro da Umbanda e do Candomblé também. E as lendas africanas sobre Ogum são muitas, tá? O livro traz uma, né, das lendas africanas. Eu pretendo até trazer depois mais para a gente abordar outros aspectos. Mas o autor ele sempre trata das lendas africanas, do sincretismo religioso e as explicações, as características, inclusive depois também da oferenda, ou da firmeza, ou da deitada, né, para Ogum, a obrigação, né, para Ogum. E o orixá Ogum é o orixá do ferro, tá? É o ferro. Fixem no ferro para algum, porque é com o ferro que se forjam as ferramentas, as enxadas, as armas com que os guerreiros se defendem dos seus predadores, né? Então, isso tudo, é, ele até cita uma obra muito importante, tem ela online, tem ela para comprar, se chama Orixás, o nome da obra de Pierre Berger, tá? É uma obra riquíssima que fala sobre os itãs, sobre as lendas africanas dos orixás. E ele, entre outras curiosidades que vêm da tradição africana, ele fala que Ogum nunca teve o direito de usar coroa, tá? Então, aquela coroa, lembra que eu falei, né? Do AD, ou coroa de pontas de vidro, com franja, miçanga, né? Que também que indica a realeza para o povo iorubá. Então, a única coisa, no máximo que algum poderia usar no candomblé, tô falando, tá, gente? É um diadema, que é uma espécie de capacete, tá? Na Umbanda, nós não usamos esses adereços, pelo amor de Deus. Quando vocês veem aquelas paramentas, chamam paramentas, aquelas roupas, paramentos, aquilo, ou é de candomblé ou de casas muito ligadas ou com forte influência do candomblé. Dentro da Umbanda, a gente não faz toda aquela paramentação durante as incorporações, tá? Muito pelo contrário. Umbanda, novamente, é para ser simples. O médium usa o quê? Branco, roupa branca e simples.
Só um ou outro adereço de um ou outro guia que eles vão pedir, porque são instrumentos de trabalho. Sempre tenham isso em mente, tá, gente? Então, inclusive, ele fala, tem até algumas lendas que falam como Xangô enganou Iemanjá, que Iemanjá ia coroar um dos dois, e diz que Xangô enganou Iemanjá, fez Ogum dormir e ela acabou coroando o Xangô e não coroou Ogum. Ele perdeu o direito de usar a coroa. Tanto que a coroa é algo relacionado sempre a Xangô. Xangô é sempre rei. Ele é sempre ligado à realeza. Oxalá também, mas mais Xangô. O símbolo de coroa é símbolo de Xangô, de rei, tá? E Ogum não pôde usar coroa, nunca pôde fazer parte, tanto que ele é um dos poucos orixás que não usaria, né? Aquela coroa de contas, né? Que não é bem uma coroa, tá? É, ele fala também que já vem da tradição iorubá uma característica muito especial de Ogum, que ele, embora seja um orixá único, o rei, ele só é rei, tem até a lenda que ele fala, né? Que ele é rei de Irê, mas ele seria composto por 7 partes, né? Inclusive, ele começa algum Megê, né, vai falando dos nomes, tal, mas isso se referiria às 7 aldeias hoje desaparecidas que existiam em volta do Irê, que era o reino de Ogum. Nessa lenda que ele conta, eu vou resumir bem, de maneira bem simples, mas Ogum pediu, ele era o rei de Irê, ele praticamente tomou o reino, né, e deixou seu filho nesse reino cuidando de lá, e pediu que uma vez por ano todos os habitantes daquele lugar fizessem silêncio, não emitissem nenhum som, a não ser os cantos para Ogum, né? E fizessem as oferendas, as comidas, trouxessem um pinho de palma em oferenda, em honra a seu nome, tá? E Ogum ficou muitos anos afastado desse reino. E ele chegou, quando ele voltou para o reino, ninguém mais o conhecia. E quando ele chegou bem no dia dessa obrigação em que as pessoas não podiam falar. Então ele chegou no reino e ninguém falava com ele. E ninguém falava com ele, ninguém falava com ele, ele achou aquilo um desrespeito, um ultraje, saiu quebrando tudo, quebrou todos os potes com vinho de palma, com todas as comidas, e todo mundo continuava sem falar com ele, sem falar com ele. E ele foi ficando tão nervoso, se sentiu tão ultrajado, que ele saiu cortando a cabeça, decapitando todos os moradores do reino dele mesmo. Até que seu filho chega e fala: calma, hoje é o dia da obrigação, eles não podem falar, eles estão honrando o seu nome. Aí que ele se acalma e viu, né, o quanto que a sua ira o fez exceder. Inclusive, essa é uma lenda, é um mitã, que fala muito do caráter explosivo relacionado à energia de Xangô, que dá esse tom aos seus filhos, explosivos, às vezes até irracionais, né? Como você está me desonrando, né? Aquela arrogância. Ela vai, hoje eu vou me lascar, tá, gente? Não vai ter jeito. Vou me lascar assim, vou procurar defender. Assim, lembrando, orixá só traz característica positiva, mas a atuação do orixá em nós, seres humanos, que somos cheios de defeitos, falíveis e tendenciosos, então a energia do orixá, quando nós não estamos plenamente integrados a ela, nós nos afastamos, nós tendemos a esses excessos, a esses desvios, como ser irracional, ser arrogante, ser explosivo, tá? Mas eu já vou falar que não é bem assim. Então, inclusive se fala, né, Verger, esse mesmo autor, citado aqui nesse livro, fala que a vida amorosa de Ogum é muito agitada, né? Que ele foi o primeiro marido de Ansan, mas que depois se tornaria mulher de Xangô e também, mas Ogum também teria relação com o Oxum, que também depois Oxum também foi viver com Oxóssi, depois com Xangô, ou seja, é, gente, não é para levar o pé da letra, tá? Porque senão é uma suruba danada, desculpa a palavra, não é assim.
Isso é muito mais para explicar as relações entre as energias dos orixás do que uma explicação literal de relação de que casou com X, Y e Z lá, ok? Então, a importância de Ogum vem do fato dele ser um dos mais antigos dos deuses iorubás, tá? E também em virtude da sua ligação com os metais que utiliza. Sem a sua permissão e sua proteção, nenhum dos trabalhos e atividades úteis e proveitosas seria possível. E então é ele sempre o primeiro que abre o caminho para os outros orixás. Tá? Só para a gente relembrar, quando a gente estudou alguns livros da Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, eles deu uma explicação, e eu pessoalmente gosto muito dessa explicação, porque o Rubens Saraceni, ele fala muito de Ogum como regente da ordem. Então, se Oxalá é o espaço onde se instalou tudo, o primeiro orixá, depois de Oxalá, então Exu era o vazio, onde veio o espaço, então Exu primeiro, depois Oxalá, que deu o espaço, e o primeiro orixá, depois de Oxalá, a sair do interior de Deus, foi Ogum. Por quê? Para dar ordem na criação. E tudo na criação tem ordem. A forma como os elétrons giram em torno dos prótons. Dos prótons, a forma como os elétrons orbitam no átomo. A forma como existe ordem e sincronia de tudo que há no micro, nas células do nosso corpo, no macro, na ordem e organização dos sistemas, dos planetas. Tudo é Ogum, é a ordenação, é a organização. Então faz sentido ele vir antes para organizar, ordenar como as coisas seriam, como as coisas ficariam cada uma no seu lugar. Então Ogum é o orixá que coloca cada coisa no seu lugar. E é por isso que toda gira é de Ogum. É por isso que Ogum abre a nossa gira, porque é com a sua proteção e a sua ordenança, organização, que a gira acontece. A gira só acontece porque há uma ordem a ser seguida, tanto do lado de cá como do lado espiritual. E quem dá a ordem, organiza, é Ogum. Por isso que toda gira é de Ogum. Quem abre a gira é Ogum, com a sua proteção. Entende? Então, mesmo que não se incorpore, mesmo que não se trabalhe aquela linha naquele dia, todas as giras são de Ogum. Entende? Uma coisa muito bonita também que ele fala é sobre as lendas. Eu vou chegar, vai demorar ainda no livro, que vai falar de Nanã e de Ogum. Que tem Quizila. Ai, meu Deus, Ogum e Nanã tem Quizila. Não, gente, na Umbanda a gente não tem esse tipo de coisa. Mas a gente, por influência, né, africana, a gente não coloca nada de metal para Nanã. Então, Ogum, que é o rei do ferro, do metal, e Nanã teriam essa incompatibilidade, tá? Mas que a gente vai ver depois não é bem uma incompatibilidade. Então, não se oferece nada de metal para Nanã. Então, por isso essa Quizila. Mas tem uma história até mais bonita. Nanã e Obaluaê seriam um dos orixás mais antigos, vindos do reino de Daomé, um reino extinto na África, tá? E nesse reino, diz que é tão antigo o culto a Nanã e Obaluaê, que é de um tempo em que não existia metal. Então, as coisas de Obaluaê, de Nanã, são só de barro, de cerâmica. Por isso que não se oferece, tradicionalmente, nada de metal para Nanã. Tá? Então, por isso seria essa incompatibilidade. Tá? O autor depois ele passa para o sincretismo religioso. Se vocês tiverem pergunta, tá, gente? Vocês vão fazendo aí que eu vou parar.
ele passa para o sincretismo religioso. E aí, gente, com certeza o sincretismo mais famoso que nós temos dentro da Umbanda é esse. Não existe um santo mais popular do que São Jorge. É o santo padroeiro de muitos países, de muitas cidades, muitos, muitos, muitos devotos. Tem até uma torcida que eu não sou, não sou, tá, gente? Não sou adepta. Tem até uma torcida de time de futebol que tem o seu padroeiro, né? Como São Jorge, o santo guerreiro. E São Jorge não é Ogum, nós sabemos disso. São Jorge é um santo da Igreja Católica, sincretizado, ou seja, associado a nosso Pai Ogum. Mas eu vou chegar um dia nesse livro, tem um livro de Tranca-Ruas que ele fala bastante de Ogum. Ele fala, não, São Jorge não é Ogum, mas com certeza São Jorge foi um dos grandes representantes da energia, da manifestação de Ogum na Terra, tanto que o seu nome ecoa até hoje. E o São Jorge, ele é um santo muito curioso. Originalmente, então, a época de São Jorge é por volta do século terceiro depois de Cristo, tá? O imperador era Diocleciano. E ele nasceu na Capadócia, hoje na Turquia, região da Turquia. Inclusive, ele é o padroeiro, tem igrejas lindíssimas. Vocês entram aí na internet, vocês vão ver as igrejas mais bonitas que existem na Turquia, são todas elas devotadas a São Jorge. Inclusive, tem a notícia de que a primeira igreja católica dedicada a um santo foi a de Ogum, ou foi a de São Jorge. Eventualmente eu vou trocar. Foi a de São Jorge. Então, São Jorge foi o primeiro santo católico a ter uma igreja consagrada, dedicada para ele, tá? E ele foi criado, seus pais já eram adeptos do cristianismo, e ele foi criado, só que foi criado com ideias cristãs, então ele era cristão. Só que ele era extremamente competente, ele era um soldado de Roma. E ele era muito inteligente, muito corajoso, tanto que aos 23 anos ele já era capitão do exército romano. E ele se mudou para Roma, né, exercendo altas funções dentro do exército romano. Só que nessa época, o imperador Diocleciano deu um basta nos cristãos e começou a perseguição aos cristãos. Então, aqueles que não renegavam a sua fé eram executados. E, mesmo sendo altamente torturado, tanto que eles falam que São Jorge parecia de ferro, porque ele não sucumbia às torturas. E mesmo sofrendo torturas e mais torturas, ele não sucumbiu e não renegou a sua fé cristã, sendo degolado no dia 23 de abril do ano de 303. Então, 23 de abril, que é para nós o dia em que nós comemoramos, louvamos Ogum, é o dia, na verdade, da morte de São Jorge, tá? Só que São Jorge, gente, ele era tão admirado, que foi uma coisa assim, meio que talvez um dos santos mais rapidamente canonizados. Então, logo depois da sua morte, ele foi canonizado, foi reconhecido, né, quando veio o catolicismo foi implantado oficialmente no Império Romano, e aí, rapidamente, pelo Oriente, surgiu, principalmente na época das Cruzadas, o culto e a devoção a São Jorge, porque era um grande guerreiro. Então, no Ocidente, isso se espalhou de forma muito rápida. Inclusive, tem a história do dragão, que diz ser uma história trazida do Oriente Médio, associada a uma lenda clássica de Perseu e Andrômeda, né? Que haveria aí a morte do dragão para salvar a princesa. Então, associaram. Então, para não trazer a lenda do Oriente Médio, que é uma lenda pagã, a Igreja Católica teria. Não, 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 é algum que matou o dragão. Então, associou essa história a São Jorge, né? Então, os cruzados, gente, eles levavam muito o nome de São Jorge a todo o Oriente,
e popularizou, e só para vocês terem uma ideia, vou ver se eu falo aqui, São Jorge é o padroeiro oficial da Inglaterra, de Aragão, de Portugal, entre outros, tá? Tem muitos outros lugares que têm como padroeiro São Jorge. Não vou falar sobre esse time, tá? E qual que é o problema de São Jorge? Até um certo ponto, eu vou aqui entrar nas datas certinho, vocês leiam, por favor, os dados históricos, são muitos, mas até o ano de 1600, se eu não me engano, São Jorge era oficialmente reconhecido como santo pela Igreja Católica, canonizado, passou por todos os trâmites. Após esse período, a igreja decidiu que não existiam dados históricos suficientes que comprovassem a existência de São Jorge. E por isso, só que daí, gente, em 1600, as igrejas já estavam erguidas, o culto já estava instalado, e o santo era, com certeza, um dos mais populares no mundo. Não é no Brasil, é um dos mais, com certeza, mas é no mundo. Então, a igreja não podia apagar o santo, não dava mais. Então, é um santo da Igreja Católica que ele existe, mas ele não é oficialmente reconhecido a sua existência. Então, foi isso que aconteceu por causa da falta de dados confiáveis históricos sobre a existência de São Jorge, tá? Foi caçado, ele aqui, ó. São Jorge foi caçado pelo Papa Paulo VI, né? Só que daí até o autor fala, ele falou, só que a gente não tem conhecimento de nenhuma igreja dedicada a esse santo ter fechado as suas portas. Não tinha mais como desfazer. Então, e tem ainda no dia 23 de abril, as igrejas de São Jorge, no Rio de Janeiro, em Salvador, tá? Que são muito populares, tem festas enormes dedicadas a São Jorge, que literalmente para, tem lugar que para, né, no dia 23 de abril. E os cultos também de Umbanda tem muitas festas grandes, famosas, dedicadas ao Umbanda, no dia de São Jorge. Mas o que talvez vocês não saibam, porque para nós não é tão popular, é que Ogum também, em alguns locais, em menor número, também é sincretizado com Santo Antônio de Pádua. Por quê? E isso tem mais a ver, eu não vou falar da história de Santo Antônio aqui, eu vou falar mais da história de Santo Antônio quando eu for falar de Exu, porque para nós, o sincretismo não exatamente com o Exu, mas o padroeiro dos Exus, como Santo Antônio, é mais forte na nossa cultura, tá? Mas o porquê de Santo Antônio, que é um santo tão pacífico, ai gente, Santo Antônio, eu tenho, bom, meu pai chama-se Antônio e é devoto de Santo Antônio, me levava na igreja de Santo Antônio para ver a imagem de Santo Antônio falando com os peixes, e aquilo para mim é uma coisa, era muito pequena, e aquilo gravou muito forte em mim. E Santo Antônio era realmente conhecido como grande orador, tá? Ele era, logo no início, ele se apaixonou, se encantou pelos ensinamentos franciscanos e passou a seguir, integrou a ordem dos franciscanos, na época que São Francisco também era vivo, então eles eram contemporâneos. E a ordem franciscana, gente, eu pessoalmente é uma das ordens que eu mais admiro dentro do catolicismo. É uma ordem que eu falo que é diferente, porque eles abdicam de todos os bens materiais, até da vestimenta, as roupas, eles pregam e vivem a simplicidade, que é muito bonito, né? Você pregar simplicidade, amor aos pobres, e você que está lá numa igreja, como nós tivemos um evento aí, ó, ano passado, uma basílica suntuosa, né? Um arcebispo cheio de pompas e circunstâncias, dedicar uma missa aos pobres e falar: pobre, pobre, levanta aí, pobre. Hoje a missa é para vocês. Amamos os pobres, e aquela ostentação milionária daquele tempo. Vamos, pobre, levanta aí. E os coitados dos pobrinhos lá levantaram, tudo visivelmente intimidado e constrangido,
Isso é uma situação de que, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou nem entrar mais no mérito, porque é muito feio. Não, gente, eu não estou atacando a religião, pelo amor de Deus. Essas são as atitudes de certos religiosos que pregam humildade, que pregam caridade, mas estão lá em cima do ouro e da riqueza. São Francisco, não. São Francisco foi da pureza de essência, da simplicidade. E São Antônio foi seu seguidor. Abdicou de tudo. Só que ele era tão bom na oratória, tão bom na oratória. Tem até um evento especial, gente, que aqui ele trata, o autor trata, eu acho que vale a pena falar para vocês, que em 1221, Santo Antônio teria participado da Assembleia Geral dos Franciscanos, chamada Capítulo das Esteiras, pois os frades, em torno de 5.000, dormiam em esteiras ao relento. Esse era o grau de abdicação material que eles tinham, tá? Só que nesse evento, o livro aqui não trata, mas nesse evento, 5.000, você imagina um lugar com 5.000 frades. E aconteceu um milagre em vida de Santo Antônio, que diz que quando ele começou a falar, e ele era extremamente eloquente, admirado pela sua oratória e a sua argumentação, né? Ele era tão bom na argumentação e as 5.000 pessoas escutaram ele como se estivesse com um microfone. Gente, 1221, não existia qualquer recurso, tá? Então, foi considerado um milagre de Santo Antônio em vida, porque as 5.000 pessoas que estavam lá escutaram Santo Antônio com clareza. E ele era tão claro na sua comunicação, né? Que essa figura que eu me lembro de criança, que é dele falando aos peixes, tem outros milagres de Santo Antônio que diz que os animais paravam para compreendê-lo e agiam e reagiam. Tem vários milagres de Santo Antônio contados dessa forma. Daí, gente, a sua associação para nós muito grande com Exu. Por quê? Exu é o grande comunicador. É quem leva a mensagem dos orixás até até o Olorum. Então, Santo Antônio, como grande comunicador, pensa nesse dos 5.000 e todo mundo ouviu, nesse esse milagre. Então, ele é associado com muita maior ênfase com Exu. Mas por que que vem, né? No Brasil, esse sincretismo de Ogum com Santo. Então, principalmente na Bahia, tá? Santo Antônio, ele foi o capitão, cadê aqui? O capitão do Exército Nacional, tá? E aí o pároco da igreja a ele dedicada recebia o soldo do quartel. Então, Santo Antônio era o grande padroeiro do exército e que comandou aí, que liderou, né, a vitória contra a invasão holandesa, né, naquela época. Então, ele ficou muito associado à guerra e ao protetor dos exércitos por causa disso. Então, daí a influência maior, o sincretismo maior na Bahia de Ogum com Santo Antônio.